Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Nós vamos começar a nossa live debatendo junto com a doutora Kátia Rodrigues o filme Garota Exemplar. Se você não assistiu esse filme, assista, ele é de dar arrepios e ele é realmente muito bom, tá? A gente remarcou a live, teve um imprevisto aí, mas vamos começar. Vou esperar a Kátia se conectar. Enquanto isso, por favor, me deem um feedback a respeito do som, a respeito da imagem, se está travando ou se vocês estão tendo algum problema. Também queria falar para vocês que estão assistindo que o carrinho do workshop Entre no Seu Poder está aberto. É a última turma do ano, ok? São 9 semanas para você dar uma virada de chave na sua autoestima, no seu amor próprio, na sua coragem de fazer o que é certo para você, independente dos seus pais, tá bom? Então a gente começa no dia 19, segunda que vem. Eu tô super empolgada com essa turma, a última turma do ano. Então, se você se identifica com o trabalho e sente um chamado para tocar nisso nesse momento, clique no link na descrição do vídeo, se estiver no YouTube. E para vocês que estão aqui agora, clique no link na minha biografia, você pode obter o workshop Entre no Seu Poder por lá. A Kátia acabou de chegar, vamos ver. O filme é realmente muito bom e é perfeito para os tipos de debates que a gente anda tendo aqui no canal. Olá! Tudo bem? Oi, gatíssima. Como é que você está? Deu uma Aí tá dando uma travada. não te escutei. Deu uma travadinha, não te escutei, Tari. Oi, gatona. Vamos ver se melhora agora. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Tá bom. Tô sim. Eu falei, como é que você tá? Eu tô bem, obrigada. E você? Eu tô bem. Ó, gente, me deu um segundo, que pra mim tá dando uma travada, então se eu vou trocar a internet, eu acho que o 4G vai ficar mais estável, tá? Só um segundinho. Tá bom. Gente, parece que caiu aí. Vamos esperar a caixa entrar de novo. Esses momentos de ajustes, não é? No início de toda a live. Faz parte, gente. Então, assim, esse filme, ele é bom por várias questões. Além de ser super interessante do ponto de vista de analisar o perfil, né, particularmente da Amy, que é o personagem lá principal, digamos, do filme, que ela tem traços borderline, psicopata, narcisista, não é? E ele também é interessante do ponto de vista de ser um filme mesmo, porque você acha uma coisa, depois você acha outra coisa. Ó, a Kátia se conectou, vamos ver se dá várias reviravoltas. Então, é uma boa sugestão, tá? Oi. Oi. Agora tá normal. Tá bom pra mim também. Então Agora tô te vendo, te ouvindo, tudo bem. Boa noite, pessoal. É uma Tudo bom com trancinha? vocês todos? É uma Ai, que linda! Ficou lindíssimo. Adorei. Ando fazendo umas trancinhas Muito bem. ultimamente, tá? Gatíssima, eu queria que eu dei uma introduzida básica aí no que a gente vai conversar, mas eu queria que você falasse. Aliás, será que a gente se apresenta? Eu nem sei mais, a gente está fazendo tanta live junta. Vamos lá rapidinho. Você quer se apresentar rapidinho, falar quem você é? Para quem nunca me viu, eu sou Kátia, eu sou psicóloga clínica, psicóloga junguiana há 20 anos, também professora universitária, e estou com a Tari, mais a Carla, nesse projeto, né, de estudar os transtornos de personalidade e compartilhar esses estudos com o pessoal aqui do Instagram. Muito obrigada por me receber aqui no seu Instagram hoje. Obrigada, gatona. E aí eu também ia te pedir para você dar aquela introduzida do filme, né, que você é muito boa de narrar a história, enquanto eu vou aproveitando colocando fixo aqui o que é que a gente está conversando hoje. Pode ser? Pode ser.
Então, o filme conta a história de um casal que começa a namorar, se casa e entra em crise. Nada de muito diferente, né? A princípio, você que está aí nos assistindo, talvez esteja numa crise matrimonial, conheça amigos que estejam em crises matrimoniais. O que tem de diferente nesse filme? Ah, é uma crise matrimonial que se desencadeia por conta de um narcisismo? Aí é que não. Aí é que vem o pulo do gato desse filme, né? Então, o filme, ele tem uma cena inicial em que quem está narrando é o homem do casal. E o homem diz assim, ele está fazendo carinho no cabelo da esposa. E ele está falando assim, no que será que você está pensando? Quem saberia o que você está pensando? E depois ele questiona, o que fizemos um ao outro? Então, essa é a cena que contextualiza a história do filme, né? Tari, acho que você tem que fixar o comentário. Então, mas eu não tô conseguindo, é só tocar em cima, né? Não tá rolando nada. Eu toco em cima, não aparece nada. Já fiz 2 vezes e, tipo, uma daquelas coisas do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, seria ótimo. Vamos ver, vou tentar daqui. Tá. Não vai também para mim. Vê se para você, mais uma vez, tocando no meu comentário. Vamos ver. Nada, não brota nada. Eu toco em cima, ele só fica meio clarinho depois, mas não dá nenhuma opção de nada. Enfim. Então, durante a live, a gente vai relembrando para quem vai chegando que Tá bom. sobre esse filme. E aí, é um casal lindo, tá? 2 pessoas jovens, bonitas, cultas, pessoas inteligentes, pessoas bacanas, tem tudo para dar certo esse casamento, gente. E aí, corta essa cena inicial, em que o rapaz está fazendo carinho no cabelo da esposa, e ela olha assim por cima para ele, com um olhar angelical, e que ele questiona o que será que ela está pensando. E o que nós fizemos um ao outro. E aí começa a narração da Amy, né? Que a garota exemplar foi inspirado, esse título faz um link com a história da Amy. A Amy, ela é uma escritora, uma leitora voraz, uma mulher culta, com uma graduação em Harvard, e ela é filha de escritores. Esses escritores são um casal que criam uma série de livros que chama Amy Amazing, que significa Amy excepcional, fantástica, exemplar. Por isso que o filme chama Amy Amazing, né? E aí a tradução para o português foi Garota Exemplar. Enfim, depois a gente entra no pormenor dessa série de livros. Esses livros são um grande sucesso infanto-juvenil e ela cresce com a Amy fantástica dos livros e a Amy real, que é ela conta isso, ela fala, essa é a Amy fantástica, exemplar, a tradução que você queira dar para o Amazing, e essa sou a Amy real, que sou eu. Faz muito sucesso e enriquece a família, essa série de livros. E ela conta toda essa história logo no começo para esse rapaz que ela conhece numa festa, que é o Nick, o esposo, que vem a ser o esposo dela. Nick também é escritor, mas ele não é nova-iorquino, ela é nova-iorquina. Ele é do interior, ele é caipira, né, do Missouri. E o casal se dá bem, o casal se realiza sexualmente, intelectualmente, financeiramente, porém, acontece num determinado momento uma crise financeira no país. E essa crise financeira impacta na realidade do casal. Porque a Amy casa com ele com um contrato pré-nupcial em que todo o dinheiro que a família ganhou com a série de livros é dela, não é dele, ele não compartilha desses bens. E aí, eles são um casal,
e ela chega com a notícia para ele, olha, o país está em crise e a minha família, meus pais me pediram um dinheiro para eles se manterem. E ela tinha um total de 1 milhão e ela dá 870 mil para os pais e ele fica uma arara. Ele fala, como você faz isso? Ela fala, mas o dinheiro nem era meu, foram eles que ganharam. E, né, enfim, começa a ter crise, os dois ficam desempregados, mas para os dois estejam desempregados, ela tem reservas, mas ela pegou e encaminhou essa reserva, a maior parte, para os pais. Então, os pais continuam vivendo uma vida de luxo e eles não. E aí a coisa fica ainda pior, quando a mãe dele, lá no Missouri, ela adoece, ela tem câncer, e ele decide se mudar para lá para cuidar da mãe, já que ele estava desempregado. Ele nem pergunta para ela, ele simplesmente se muda e ela acompanha o marido nessa mudança. Eles vão cuidar da sogra. Tariana, você tá aí? Parece que você Eu tô travou. aqui. Tá aí. Eu tô aqui. Ah, então tá bom. Então tá jóia. E aí, quando eles estão lá no Missouri, ele monta um bar, eles compram uma casa com o dinheiro sempre da Amy, nunca o dinheiro dele. E aí, a sogra da Amy morre, eles continuam lá, ele monta um negócio, monta um bar, o bar só dá prejuízos, o casamento cada vez mais em crise, ele fica o dia inteiro no bar, o casal vai se afastando, ela fica o dia inteiro em casa, sem muita coisa para fazer, ele passa a não conhecer mais a esposa, ele não sabe o que ela faz, ele não sabe o que ela pensa, as amigas que ela tem, do que ela gosta. E aí, no dia do aniversário, das bodas de casamento de 5 anos de relacionamento, eles estão 7 anos juntos, ela desaparece. Ela desaparece, ele chega em casa, a porta está aberta, mas sem sinal de arrombamento, tem uma mesa quebrada, tem uma coisa estranha, ele não conta a mulher, ele chama a polícia, e aí toda a sucessão de investigação da polícia nos leva a crer que ele assassinou a esposa. Então você passa metade do filme acompanhando toda essa história, com a leitura do diário da Amy, essa narração é a leitura do diário dela, em que há cenas de abandono, isolamento social, que ele a agride fisicamente, inclusive, ele não só a agride com desprezo ou com palavras cruéis, mas também fisicamente. Ela se sente invisível. Então, você vai ouvindo todo o relato da Amy sobre esse casamento. Relato da Amy. Da Amy. Isso. Sobre esse casamento, que está no diário dela, né? E aí o filme ele vai em 2 tempos. Ele vai no tempo do diário e no tempo real em que a Amy desapareceu. E aí, no tempo real, você vai descobrindo que o marido dela é bem safadinho. Ele é um cara que realmente esnoba a esposa, despreza a esposa, ele não está mais envolvido nessa relação, eles estão em universos diferentes e ele faz chacota da esposa junto com a irmã, ele tem uma irmã gêmea que é sócia dele no bar. E aí você vai achando que tudo aquilo que a Amy está dizendo é realmente fundamentado. Você fala, meu, que cara narcisista. Para coroar, né, a história, a cereja do bolo, ele, que deve ser um 40, 45 talvez, começa a dar aulas na universidade comunitária da cidade, que é uma cidade não grande, né, uma cidade média talvez, começa a dar aula, né, e se envolve com uma das suas alunas de redação, de escrita criativa, que deve ter uns 20 anos, né? E aí você fala, puxa, bem narcisista esse cara. Bem safado, bem sem vergonha, não tem empatia, só usou esta mulher, né? E aí, no momento em que você tem certeza que ele assassinou a Amy, aparece a Amy indo embora no primeiro dia do sumiço dela.
toda essa situação, ela tem algumas realidades mescladas com manipulações que agravam aquela realidade. E aí você vai descobrir que a M, que ele pode ser narcisista, mas não é um narcisista patológico, ele é um narcisista talvez como a maior parte dos homens. Isso! No Ocidente, né? Porque a gente tem uma estrutura social machista e tóxica que incentiva um narcisismo dos homens héteros na nossa cultura contemporânea. Então, ele tem muitos traços narcisistas, mas não chega nem a ser um narcisista patológico. Ele é um traidor, ele é um imoral. Você pode falar algumas coisas graves, mas não um narcisista patológico. E, na verdade, a Anne é uma sociopata. Ela tem um transtorno de personalidade antissocial. Exatamente. Né? Acho que agora, depois eu posso continuar contando essa segunda parte. Acho que poderia ser legal, Tari, você fazer para o pessoal que está assistindo uma conceituação e uma distinção entre o que é o espectro do narcisismo, que tem a pessoa que tem traços narcisistas, todos nós, na verdade, temos, né? Mas tem aquelas que a gente fala, esse cara é um narciso, né? Essa menina se acha. Então, que é levinho, aí até as pessoas mais narcisistas com traços mais severos, entra no transtorno de personalidade narcisista, que também tem uma graduação, e aí distinguir isso de personalidade sociopata. Sim, poderia ser legal. Eu acho que a primeira coisa que você falou é que, sim, todos nós temos traços narcisistas, isso acontece no espectro, tem até alguns traços narcisistas que podem ser considerados semi-saudáveis, dependendo do autor que tá falando sobre isso. Mas vamos considerar, então, um espectro de 1 a 10, né? Então, nesse espectro, a gente pode encontrar as pessoas na pontuação 1, 2 e 3, que são pessoas que têm pouco narcisismo. Por exemplo, são pessoas que não conseguem pedir ajuda quando elas precisam, não conseguem aceitar atenção, aceitar coisas boas, aceitar carinho, mesmo que elas estejam numa situação péssima. Então, falta aquela noção de eu mereço alguma coisa, né? Aí a gente, movendo um pouco adiante nesse espectro, a gente entra no 4, no 5 e no 6. Aqui é um narcisismo saudável, porque você tem que se colocar, sim, em primeiro lugar, em muitas situações. Isso não quer dizer que falta empatia, né? É se colocar em primeiro lugar no sentido de, não, peraí, eu tenho sonhos. Se eu fracassar primeiro, os meus sonhos são importantes, eu sou importante, eu vou atrás, eu aguento o baque. É um narcisismo de você acreditar em si, se dar uma chance, ter resiliência emocional de lidar com a sua vergonha para continuar tentando. Aí a gente continua nesse espectro, entra no 7. O 7 é uma pessoa, assim, 7, 8, 9, 7 é uma pessoa que já tem traços narcisistas patológicos, tá? Não necessariamente um transtorno de personalidade diagnosticável, mas já é uma pessoa que vai faltar com empatia, que vai explorar o outro, que vai demandar atenção, que provavelmente manipulador. Isso, exatamente, mentiroso, né? Essas coisas. Agora, quando a gente entra no 8 e no 9, a gente está falando do tal do transtorno de personalidade narcisista. Aqui não é uma pessoa que tem traços narcisistas. É literalmente toda a personalidade dela são traços narcisistas. E é o tempo inteiro, e é com todo mundo, mesmo quando ela está fingindo ser outra pessoa perante a sociedade, ela está atuando dentro dos traços narcisistas. Então não tem o eu real dela, tá sei lá onde, porque é só falso eu, essa pessoa, né? Aí a gente vai pro narcisista maligno ou o narcisista psicopata lá na pontuação 10. Aqui o que eu acho legal a gente falar aqui? Esse cara, essa pessoa, essa mulher, no caso, que está aqui na pontuação 10, ela é psicopata. Mas nem todo psicopata tem os mesmos comportamentos do transtorno de personalidade narcisista. Na verdade, eu acho interessante falar que tem vários estudos que apontam características diferentes que são relevantes para a gente mencionar aqui. Então, eu vou ir mencionando algumas dessas coisas para a gente ir puxando
Eu acho que a diálogo. gente tem que deixar claro que nem todo sociopata é serial killer. Todo serial killer é sociopata. Perfeito. Mas tem um monte de sociopata que está por aí, às vezes até no campo da política, que não é um serial killer de pegar uma arma, de pegar uma navalha, de matar o outro, assim, a sangue frio. Tem uma série de outros que estão aí na sociedade, até muito educados, se você não sabe. Exatamente. Então, isso é uma coisa a se mencionar. Tem psicopata pró-social, então é aquela pessoa, é o líder religioso, é o presidente, é o CEO, é o pastor, eu não sei o que você entendeu, é a mãe, é a esposa bondosa. O pró-social, respeita as regras sociais. E aí tem o psicopata antissocial, esse é o cara que vai ser pego por crime, que vai ter ações impulsivas, não é, de não pensar nas consequências, de só fazer as coisas porque eu quero e tanto faz, não é? E aí também outra... Eu acho que o pró-social é até mais perigoso, tá? É difícil de identificar. Isso. O pró-social, ele entende perfeitamente as regras sociais e ele as utiliza para se proteger, para mascarar a personalidade dele antissocial. Exatamente. Exatamente. Então, sim, tem esses tipos de psicopatas. Outra coisa que eu queria também mencionar é que quando a gente fala de psicopatia, ou sociopata, transtorno de personalidade narcisista, borderline, não sei o quê, a gente está falando de construções, né, de padrões comportamentais, mas que ninguém é exatamente aquilo ou aquilo outro, não é? Na verdade, existe uma comorbidade. A pessoa vai ter traço disso, daquilo outro, vai ser uma mistureba de narcisismo junto com borderline, junto com não sei mais o quê. E cada pessoa, então, tem o seu mix único, né? E por que eu estou mencionando isso? Então, por exemplo, a gente tem a psicopatia primária, que é tido como as pessoas que já nascem com um sistema límbico diferente. Eles literalmente não ficam excitados diante de medo, medo de consequências, por exemplo, como o resto das pessoas. O cérebro deles não processa empatia como o resto das pessoas. Então, são pessoas que são tidas como nascendo com um sistema diferente que faz com que elas, né, tenham respostas diferentes. Aí a gente tem o psicopata secundário, ou também conhecido como sociopata. Os termos se misturam muito e são usados de formas diferentes por diferentes pessoas. Isso é válido falar também, tá? E esse secundário, ele foi feito, ele foi criado, não é? É um psicopata que, devido a ter nascido numa família criminosa, ou já fazer parte de uma gangue desde cedo, ou sofrer abusos, ele se torna um psicopata, né? E tem várias outras características que diferenciam esses tipos de psicopatas, que a gente vai ver que não se encaixam perfeitamente num diagnóstico, por isso que é bom falar que tudo é uma mistureba. Por exemplo, o psicopata primário, ele consegue controlar a impulsividade dele, pensar a longo prazo, e não necessariamente ser impulsivo o tempo inteiro, né? O secundário, ele já não consegue. Então, ele faz as maldades... Porque é vítima de trauma, né? Exatamente. Exatamente. O defeito no sistema límbico dele é causado por trauma. Perfeito. Não é um trauma físico, às vezes é físico, mas assim, esse trauma, essa ruptura no sistema límbico acontece emocionalmente. Exatamente. Então, podia-se até argumentar que é um transtorno de estresse pós-traumático complexo extremo, que, né, vira isso, porque o primeiro, ele não reage emocionalmente. E isso que é interessante sobre a Amy. Olha que interessante sobre a Amy. A Amy... Ela tem as duas coisas, exatamente! Né? Exatamente, mulher! Porque, veja bem, por um lado, a gente percebe claramente que os pais idealizavam o personagem no livro, não ela. Ela nunca era tão boa quanto o personagem no livro. Ela não conseguia entrar no time de não sei o quê, mas o personagem no livro conseguia. Né? Ela não conseguia fazer não sei o quê, mas o personagem conseguia. Então a gente percebe que onde ela recebe atenção é literalmente por um personagem que ela não é. Então tem aí uns traços de psicopatia, de narcisismo criados. Essa pessoa não recebeu atenção, não recebeu amor pelo eu que ela tem lá dentro, não é? Ela não foi enxergada, né? Os pais da Amy, alguém falou aqui, acho que foi Maria Cru,
que falou, olha, se a gente tivesse um filme sobre a infância da Amy, a gente entenderia por que ela se tornou, porque e ela conta ali, ela teve uma infância em que ela foi completamente invisível, negligenciada. Esses pais são completamente narcisistas, né? Quando eles vão dar a coletiva de que a filha desapareceu, eles falam deles primeiro. Nós somos fulanos, autores da série tal, e a nossa filha é mundialmente conhecida por essas... A filha não é mundialmente conhecida, a série deles é que usou o nome da filha. E aí eles escrevem a filha como a personagem do livro deles. Né? Não tem essa sutileza. E os pais dela são completamente narcisistas. Sim. Bem narcisistas. Exatamente. Aí tem uma pessoa que juntou o nome do filme, Marcinha, Garota Exemplar. Isso. Né? E o pessoal, a gente não conseguiu colocar aqui. Gente, não sei o que aconteceu aí. A gente ficou com medo de desligar. Não, vamos continuar. Não é uma série, é um filme longo, chama Garota Exemplar, muito interessante. E, enfim, então, a gente tem uma estrutura familiar da Amy, que, talvez, se a Amy tivesse sido uma criança amada, enxergada, com suas necessidades humanas atendidas, ainda que ela tivesse uma questão que me parece que ela tem no sistema límbico, né, uma psicopatia primária, ela poderia, por força do contexto social, se encaixar socialmente de forma civilizada, de forma harmônica, né? Respeitando as regras sociais e tal. Mas não, né? Me parece que ela tem essa pouca reatividade emocional. Exatamente. Ao mesmo tempo que ela nasce numa família que, além de ignorá-la, cria um alter ego dela muito melhor que ela mesma. Pois é. E aí ela se torna uma psicopata. E tem aqui uma pergunta que subiu aqui, eu não sei quem fez, me desculpem, mas eu acho que é bom você voltar aí. É uma pergunta técnica, Tari, muito importante. A pessoa perguntou assim, toda psicopatia, ela é congênita? E aí você estava explicando não, né? Tem a congênita e tem um monte de pessoas que nascem, gente, maravilhosas, um bebê, né? A psicopatia é uma doença também criada socialmente. Exatamente. Tá? A maior parte das pessoas que estão detidas no sistema prisional são psicopatas criados. Isso. Secundários, mas criados, produzidos, essa palavra que eu estava procurando, pela nossa sociedade. Há uma produção social de psicopatia, sobretudo em lugares onde há muita pobreza, onde há muita diferença social e onde há injustiça social. Essas condições sociais são um berço de psicopatia, gente. Então, quando você chega num presídio e você vai ver a ficha técnica, você vê ali que 99% das pessoas ali são sociopatas, psicopatas. E aí, uns em grau severo, outros em grau menor, mas todos ali sem empatia, usando do outro para o prazer pessoal e tal. O assaltante de banco provavelmente é primário, tá? O político condenado provavelmente é um psicopata, provavelmente, via de regra, né? Toda regra tem exceção, mas via de regra é um cara também primário, veio congênito, veio com ele recebeu educação, recebeu amor, recebeu condições sociais para ser uma pessoa boa, empática, criativa, que colabora com a sociedade, porém, ele prefere fazer uma série de outras coisas. Isso. Né? E aí matar o pai e a mãe e etc. E ir no cinema, como diz aquele filme dos anos 70. Agora, a grande massa que está no presídio, na penitenciária, que por crimes hediondos, assassinatos,
roubos, ameaças, estupros, sequestros, são pessoas sociopatas secundárias, produzidas pelas condições sociais e emocionais ao redor dela. Perfeito. E aqui a gente observa, como você falou, os dois na Amy, porque ela realmente não tem uma profundidade emocional lá. Tipo, em situações que outras pessoas sentiriam medo, ela não sente nenhum medo de consequência. Ela não tem desregulação emocional fora em um caso. O caso que ela tem uma desregulação emocional é aqui que eu falo vou abrir um parênteses aqui. Eu vi esses dias um vídeo do Sam Vaknin, que é um especialista israelita em narcisismo e psicopatia. Ele compartilhou que a psicopatia secundária está sendo muito comparada com o transtorno de personalidade borderline, por várias questões. Desregulação emocional, não é a dissociação, os alter egos que a pessoa cria. Exatamente. Então, o que eu achei interessante aqui é que não é incomum, e aparece na Amy, esse gatilho bem borderline de tipo, é quando ela acha o que eu quero falar de borderline? A Amy, ela no início, ela parece que ela quer algum tipo de padrão de amor lá, né? Ela tá buscando o que ela acha que é um relacionamento, que, claro, ela só entende como vamos fingir ser outras pessoas. Porque ela começa o filme inteiro falando, eu me tornei a mulher que ele queria ser. Eu fiz o sexo que ele queria, eu gostava de cerveja, eu gostava de futebol, sabe? A gente vê que ela não tem um eu lá dentro e que ela está realmente criando uma personalidade. Isso é tanto narcisista, quanto psicopata, quanto borderline. Só que o que eu achei interessante, talvez puxando para o lado do borderline, é que parece que ela quer algum tipo de vínculo dentro do que ela entende que é um vínculo, né? Totalmente fantasioso. Porque, claro, o psicopata, o borderline, o narcisista, ele cria uma fantasia na cabeça dele, uma narrativa de quem ele é e também de quem você tem que ser. E aí tem uma reviravolta no filme aí, onde ela se esvazia de si, cria um personagem para ter um tipo de relacionamento aí e espera que ele haja, o marido dela, o Nick, haja como ela criou. E ele não obedece, ele tem o caso com a menina, não é? Você nota claramente que tem um desprezo dele por ela, mas não fica claro, porque ela escreve muitas coisas no diário dela, que a polícia usa para realmente incriminar o Ney, não fica claro quanto dos abusos era real. Para mim não ficou, pelo menos. Tipo, eu não sabia se ele tinha realmente batido nela, ou se ela... acredito que não, porque então, tem uma hora que ela fala, quando ela fala, aí você cria algo que é grave. Ela descreve isso quando ela está escrevendo isso no diário. E depois também, quando ela inventa uma gravidez, ela também fala. E aí você vê o que é que a América se comove. Então você põe esse dado de comoção, que era assassinar uma mulher grávida. Olha, eu ouvindo você falar, não tinha preparado para falar isso antes, então é bem uma reflexão junto, tá? Não é uma coisa que eu refleti muito tempo antes, não. Mas a primeira coisa que você tocou, e como psicóloga eu vejo isso, a doença mental, seja qual for, ou o transtorno mental, ele abre portas para outros transtornos menores dentro do quadro, que é o que a gente chama de comorbidade. A pessoa é depressiva, tem um quadro de depressão maior e começa a desenvolver alcoolismo, que é outra doença, outro problema. Então, isso é muito comum das pessoas que têm algum transtorno mental, emocional. É possível que a Amy foi tendo aí características border, características bipolar em alguns momentos, características, né? Mas eu acho que, assim, o padrão central dela, assim, o problema radical dela é um transtorno de psicopatia ou personalidade antissocial, né? Acredito que se ela tivesse, pelo andar do filme, né? Se ela tivesse se casado com um cara que combinasse com ela
sabe, fizesse aquele tratado de frio, né, que não é verbalizado, mas aquele combinado, vamos fazer nossos papéis sociais de casamento, ela teria passado a vida inteira despercebida, só um pouco estranha. A cunhada falava, ela é estranha, ela não tem sentimento, ela não cria empatia, ela não faz vínculo. Podia acontecer isso, porque ela não tinha uma amiga, um amigo, a relação com os pais era gelada, não era fria. Uhum. Mas eu acho que essa carência que você percebeu não era uma carência como do borderline, é só um traço border. É só um traço, não realmente. Não é uma característica assim que ela precisava do amor do Nick. Uhum. Ela precisava do lugar social que um casamento com o Nick poderia trazer. Né? Porque os pais vão criando a história da Amy perfeita, da Amy amazing, e ela sempre está atrás. Sim. Então, eu acho uma questão narcísica, inclusive, daí no traço mais narcisista dela, ela queria se encaixar. Então, assim, muito inteligente, estudou, fez faculdade, escritora, também tinha sucesso, desculpe. Porém, ela precisava de um encaixe social. O casamento com o Nick trazia isso para ela. Né? Então, eu penso que se ela nunca tivesse sido traída, ela iria levar aquela vidinha lastimável para ela, que ela estava infeliz, mas satisfazia a carência egóica dela, a carência narcísica dela, de que queria estar socialmente bem. Então, ela tinha uma casa fantástica, ela tinha um casamento aparentemente fantástico, e ela insistia em brincar de casinha com ele. Né? Ela insistia, ela falava para ele nos tempos de crise que ela queria assim, participar com ele dos eventos sociais e tal, e ele não queria mais, porque ele estava por aqui, ele estava achando ela uma chata e tal. Né? E aí, Tari, eu fico pensando aqui que você falou quanto que tem de verdade ou de mentira, porque ela, no diário, diz que ela queria um filho, o Nick afirma para todo mundo, ela não queria filho de jeito nenhum. Pois é. Talvez se não... E parece muito mais sentido que ele fala Sim. do que essa história dela querer filho. Né? Porque ela não tem apreço nem pelo gato. E detalhe, depois ela rouba o esperma dele. E se engravida, se insemina, sem falar para ele, para manipulá-lo, para ficar com ela, para que ela tenha esse lugar social. Isso. Né? Ela termina o filme dizendo isso. Eu que sou casada, me deu até um arrepio. Porque ela fala assim para ele fala, por que você quer ficar nessa relação que tá tudo às claras, eu não te amo, eu não te quero, tal. Aí ela fala assim, porque casamento é isso aí. Ela queria o lugar social. Então, eu penso que tudo aconteceu, você falou de um momento em que ela tem um desequilíbrio emocional, eu vi dois, só dois momentos. O primeiro momento foi quando ela vai fazer uma surpresa para o Nick e flagra ele saindo do bar com a amante. Isso. Né? Nesse momento, ela chorou, mas por quê? Porque a ferida narcísica dela foi tocada. Uhum. O sonho, o projeto, o teatro dela corria risco ali. E ela ficou com ódio mortal dessa traição. Talvez diferente de mim, ou de você, ou de quem está nos assistindo, quando que é traído, fere também a nossa ferida narcísica que todo mundo tem, mas naquele lugar de dor, de puxa vida, mas eu amo aquela pessoa porque ela fez isso comigo. Tá? O dela não, foi um ódio, sim. Ele foi capaz de fazer isso comigo, agora eu vou destruí-lo. E ela cria por mais de um ano, ela chora aquela uma lágrima. Exatamente. E ela passa mais de um ano planejando as coisas e criando contextos para incriminá-lo num estado onde há pena de morte. Né? E aí depois, quando se revela que ela é a sociopata,
que ela foge, leva todo o dinheiro que ela pode e tal, e ela faz uma amizade com umas pessoas que roubam ela, ela também pega um travesseiro, põe na cara e faz... joga o travesseiro fora e já começa a criar um plano do que ela... momento, verdade. Os dois momentos que ela encontrou ali. Porque ela tinha planos perfeitos para esses dois momentos. O primeiro plano era o teatro do casamento, onde todo mundo tinha que fingir. E ela sabia, os dois sabiam que era fingimento. Mas tinha que continuar desse jeito, ela estava de boa com isso, né? E o segundo momento, quando ela realmente tinha planejado toda essa incriminação do Nick, e ela é roubada. Essa parte ela não contava, né? Porque daí mudou tudo pra ela. Porque aí ela teve que ir atrás de ajuda, aí já foi atrás daquele primeiro namorado lá, que ela tentou incriminar por estupro, a gente também descobre mais tarde, né? E aí, de fato, ela perdeu o controle. Ela não foi isso. Não, teve o primeiro namorado, perseguia ela, também era uma pessoa transtornada, sim. Ele era um obsessivo, e ele tinha algumas outras, alguns outros transtornos ali, mas ele era obcecado por ela. E ele perseguiu ela durante anos. É que teve uma parte aí... Desculpa, fala aí. Não teve uma parte aí que ela tentou incriminar o cara por estupro? O segundo cara. Teve um cara que ela começou a namorar e o cara terminou dela. O cara começou a perceber esse jogo, não ficou afim. Ele falou, eu não quero ser esse cara que usa as gravatas que ela dá, né? E aí ela vai um dia lá, transa com ele, com sexo violento, ela pede o sexo violento, ele realiza, no dia seguinte ela vai na delegacia e fala, eu fui estuprada por ele. Né? Então a gente vê que quando tem essa ferida narcísica, a solução é destruir o outro. É destruir o outro. Então, é falar que o cara estuprou, é colocar o Nick numa situação onde ele vai ser morto, porque tem pena de morte naquela... Sim. Né? E é interessante observar como ela vai... Apesar de que a gente vê, ele realmente ele trai ela, como você falou, ele é um narcisista, um homem narcisista comum, né? Que é péssimo já, né? Tá, eu já não quero também esse. Também não quero. Que já é péssimo, mas as respostas dela, as soluções dela são tão drásticas. Como assim a pessoa fica um ano planejando, fingindo amizade com uma vizinha, falando para ela que ela estava grávida, quando ela não estava, para criar um pretexto, porque ela sabe que, bem narcisicamente, a gente percebe bem narcisicamente que a América adora uma mulher grávida. Então, se o Nick me matar quando eu estiver grávida, vai ser muito pior para ele, né? Então ela cria... Aí vai morrer na injeção letal. Exatamente. Bizarro. Né? E acontece uma reviravolta, porque daí o que ela pensa? Ela vai para casa desse ex, que é do colegial, tipo 20 anos, 25 anos atrás, no ensino médio, e esse cara a acolhe, porque ele é obcecado e é perturbado, e o cara é milionário. Então ele a acolhe e tal, e ela começa a viver lá com ele, escondida. Ele fala, vamos na polícia. Ela fala, não vamos na polícia, eu tô descompensada. Ela faz todo um teatro com ele, eu tô sensível. E aí, esse cara, ela vai enrolando esse cara e vai ficando lá na casa do cara com a seguinte proposta. Assim que ele o Nick for condenado e for a sentença de injeção letal, aí eu apareço, aí a gente vai para... Ela faz uma proposta para ele declarada, de trocar de identidade e ficar com ele. Só que aí tem uma reviravolta. O Nick arruma um bom advogado que leva ele, tipo, num programa de alta audiência, de entrevistas, e ele dá uma entrevista e ele vai vestido do personagem que ela quer. Ele também saca qual é o lance. Ele vai vestido com os relógios que ela deu, com a gravata que ela deu, e fala para ela as coisas que ela quer ouvir. Volta para mim.
Daí a mulher fala, mas você tem convicção? Eu tenho convicção de que ela tá viva. Eu não matei a minha mulher e eu tenho convicção de que ela tá viva. E ele fala olhando para a câmera, Amy, volta para mim, vamos viver a vida como você queria. Ele faz um contrato público com ela. Exatamente. De que ele voltava pro teatro. E no dia que ele faz isso, ela revira os planos dela. Ela fala, então tá bom, eu vou voltar. E aí ela planeja friamente, demora 10 dias para cumprir o plano dela, assassinar o cara que está acolhendo ela e botar a culpa nele do sumiço dela. Porque agora para voltar tem que ter uma razão, né? Então o legal é que nessas reviravoltas inesperadas dela, a gente percebe que ela gosta da atenção que ela recebe da televisão. Quando ela, antes de ser roubada, né, ela senta com os novos amigos dela assistindo televisão e tá a história dela na televisão. Você vê que ela tá envolvida naquilo, e aí você vê bem, essa aí é bem narcisista mesmo, né? Porque a gente podia argumentar, tem realmente esse forte traço narcísico, porque existem psicopatas que não vão querer fama, eles só querem, tipo, os milhões que eles vão roubar do banco, não querem que ninguém saiba, sabe? Eles querem tomar o que eles quiserem, mas não precisa ficar falando bem deles. Ela não. Ela quer atenção. Aliás, esse é o outro momento que ela demonstra emoção. Quando ela está recebendo atenção, ela se empolga demais. E, inclusive, como parte do plano original dela, porque ela tinha isso escrito no calendário pessoal dela, ela ia se matar. Não sei se ela realmente ia se matar, mas fazia parte do plano original. Ela ia. Né? Parecia que ela ia. E aí ela começa a gostar dessa atenção e ela tira uma parte do calendário. Então, muito doido, porque aí ela tem um traço forte de narcisista oculta, que é a grande vítima, e eu adoro receber atenção por ser a vítima, por ser a doidinha que foi maltratada, né? Como ela foi vítima de narcisismo patológico dos pais na infância, a ferida narcísica dela fica aberta. Sim. Né? Então, o traço narcisista nela é muito forte. Mas o transtorno principal é a psicopatia. E fica muito claro a psicopatia porque durante um ano ela descobre a traição do marido, ela fica lá, sei lá, 10 meses, um ano, criando o vínculo com a vizinha, roubou a urina da vizinha para fingir a própria gestação. Né? Ela vai fazendo uma série de percursos e de planejamentos, de distribuição de recursos materiais, carro, para onde eu vou. Era um plano extremamente complexo e bem traçado, bem criado. Exatamente. Isso é próprio da personalidade psicopata. Exatamente. Tá? O narcisista patológico, ele é assim, putz, eu tô precisando de dinheiro, eu vou assaltar a Tariana. Tá. O psicopata não, o psicopata pensa, eu quero o dinheiro da Tariana, como eu vou fazer o assalto? Ele é frio, via de regra, né? Ele não tem o calor da emoção. E depois, a gente consegue perceber que ela é psicopata mesmo, quando ela assassina uma pessoa que simplesmente não fez nenhum mal a ela, ela não assassinou essa pessoa porque ela queria se vingar do cara, porque o cara incomodasse ela. Não, ela assassinou a pessoa porque ia ser útil para ela. Simples assim. Porque ela queria voltar. Porque ela voltar pra fantasia, pro teatro dela, gente. Né? Então, assim, um narcisista patológico, ele não vai nesse nível. Exatamente. Ele faria de uma outra forma ali, ele criaria uma outra condição, fingiria que desmaiou, que ficou louco, chamaria atenção para si, como ela chamou, mas de outra forma, não necessariamente ela durante 10 dias, ela se autoviolenta, né? Tem uma cena também que ela tá escovando o dente, ela tem uma ideia, ela para de escovar o dente, vai debaixo da pia, pega o martelo e dá uma cacetada que fica roxa a cara dela. De boa.
super calma, eu tô escovando os dentes, vou me dar uma cacetada que eu preciso de mais provas. Eu preciso de sinais de que eu tô sendo agredida. Então ela passa 10, eu não lembro o nome daquele ex-namorado dela, mas ela passa lá 10 dias se violentando com a garrafa de champanhe para ter feridas no canal vaginal e no colo do útero, como se tivesse sido violentada sexualmente. Ela amarra as mãos por dias e prende a corrente sanguínea para fazer marcas, como se... Então, assim, todos esses passos mostram que, apesar de um forte traço narcisista, a Amy se enquadra o traço narcisista é uma comorbidade. Ela se enquadra num transtorno de sociopatia, de psicopatia. Até porque dos a gente dois, percebe... primária e secundária. Até porque a gente percebe, tipo, entre o narcisista e o psicopata vai ganhar do narcisista. Porque o narcisista o mais puro narcisista, ele é bobo, ele quer atenção, né? Então, ele vai manipular para ter aquela atenção. O psicopata, ele quer o objetivo dele. E ele tem esse controle de ficar planejando durante anos, que nem aquele cara lá que planejou aquele compartimento secreto na casa dele para ficar estuprando a própria filha, sabe? Aquele austríaco, essas histórias horripilantes assim. Então não era questão só de receber atenção, não é questão só de me validar, não. Eu vou planejar um negócio a longo prazo, fingir várias coisas, e ela finge várias coisas. O marido literalmente não conhece ela. Literalmente. Porque, como você disse no início, né, não tem eu real ali. Não tem eu lá. Né? Você assistiu um filme que chama O Quarto de Jack? Não assisti. Não assisti. A gente pode fazer uma live sobre O Quarto de Jack. Porque O Quarto de Jack, o sujeito, ele... E aí é uma live, podia ser uma live bem interessante, porque fala como que a pessoa que é vítima de um narcisista ou de um psicopata ainda tem chances de uma vida psíquica minimamente saudável. O Quarto de Jack é um sujeito psicopata que simplesmente sequestra uma adolescente e põe num quarto da casa dele que não tem nenhum acesso ao mundo. O único acesso ao mundo é uma claraboia onde ela vê o céu, mas é tão alto que ela não consegue alcançar para escapar, né? E aí ele a violenta sexualmente durante anos, até que uma hora ela engravida. E aí ela tem um filho com o psicopata estuprador dela. Ave Maria. E aí ela faz um acordo com esse cara. Esta está literalmente aprisionada, né? Ela faz um acordo com ele, que ele não poderia nunca ver o Jack, que é o filho que nasce. Eu não quero que você veja o Jack, eu não quero o Jack é meu. Né? O jeito que ela encontrou para amar o filho dela, porque ela não era narcisista, o Jack é meu. O Jack não é nada seu. Tudo bem? E o cara continua violentando. Ela chega uma hora que ela começa a perceber que ele está interessado em violentar o Jack. E para proteger o Jack, que é a criança, ela foge de lá. Ela consegue armar uma fuga. É um filme lindíssimo. Agoniante, mas muito bonito. Né? E que a gente pode, inclusive, trazer. Eu fico lendo aqui as perguntas e os comentários. Muitas pessoas perguntam como que eu faço para lidar com um pai, uma mãe, um irmão, né? Um parente consanguíneo, um marido. Porque olha só o final do filme, o desfecho do filme é muito interessante, né? O marido vai em rede nacional, admite tudo isso, ela seduz o ex-namorado, assassina ele, volta para casa, ensanguentada, assim, super dramática, e abraça ele fala, xinga ela no ouvido dela, sua filha da puta, não acredito que você tá fazendo isso. E ela ainda fez um desmaio, sabe? Assim, e aí ela começa a fazer um novo circo. Ela vai na televisão de novo com o marido. Enfim, então eu vejo que no final o cara, o Nick, ele se livrou da injeção letal, mas ficou preso para sempre. Pois é. Com uma psicopata. E ele tem medo de sair.
da relação. Porque agora que ela revelou a psicopatia, ela tava com a psicopatia aqui, sabe? Jogando truco. Ai, que é o meu brinco. Jogando truco com a carta embaixo da manga, qualquer coisa eu jogo. Qualquer coisa eu não preciso. Mas no momento em que ela precisou, ela jogou o jogo dela e ele enxergou quem ela era. Então agora ele já sabia do que ela era capaz. Que ela era capaz de assassinar uma pessoa, que ela era capaz de mentir, que ela era capaz de planejar uma falsa acusação dele e que ele poderia ter ido à injeção letal, à pena de morte. Então, ele já sabe quem ela é. E aí ela olha bem friamente para ele e fala, você tem certeza que você vai querer brigar comigo? Né? Você tem certeza? Eu tô grávida agora, além de tudo. Ele fala, como você pode estar grávida? Eu não te toquei. Ela fala, nem precisava. Eu fui lá na clínica de inseminação e, como você disse, roubou o sêmen dele e se auto-inseminou sem autorização dele. Então, assim, ele conheceu a maldade, ele olhou os olhos da maldade. E aí ele não teve mais coragem de sair. E aí eu vejo que muitas pessoas estão em relações assim nos seus casamentos, estão em relações assim com seus familiares, porque às vezes a carinha mais angelical esconde uma pessoa psicopata. A gente teve aqui em São Paulo um caso que foi famoso no Brasil inteiro, de uma moça que assassinou o pai e a mãe junto com o namorado e o irmão do namorado, né? E estava cumprindo pena, acho que ainda está cumprindo pena. A gente tem diversos casos, assim, que a pessoa está ali, a pessoa frequenta a universidade, a pessoa te dá carona, a pessoa janta com você na ceia de Natal. Faz parte da realidade, né? Mas se algo sai do planejamento do teatro dela, vem a psicopatia, ela não tem escrúpulos para fazer o mal. Nenhum. E a gente vê isso claramente. Claramente, inclusive, a gente, enfatizando o que você falou, que ela realmente é psicopata, até tem, dependendo do narcisista, a capacidade de sentir e já usar um mecanismo de defesa para esconder culpa. Ela não. Ela não tem culpa nenhuma, ela não demonstra remorso literalmente nenhum em lugar nenhum do filme. Literalmente ela faz qualquer coisa pro plano dela. Exato. E é muito interessante porque ela tem uma cena em quando ela chega e vai para a delegacia e depõe, conta toda aquela mentira. E ela envolve emocionalmente as pessoas. Então, assim, quem está questionando aquilo são o marido dela e os policiais que estavam conduzindo a investigação. As coisas não casavam. Mas todo o resto, a imprensa, está todo mundo comovido. E ela realmente está enganando todo mundo. E quando a investigadora faz uma pergunta crucial, ela vira e fala, gente, eu estou tão cansada. Eu estou há um mês sequestrada. E que realmente, se eu olhar uma mulher, uma pessoa, não um homem, uma mulher que está há um mês sequestrado, sendo agredido, violentado, eu vou ter compaixão. Eu vou ter naturalmente empatia. Então ela sabe como manipular o outro naquilo que ela não tem, mas que ela enxerga como fraqueza. Perfeito, perfeito. Porque, tipo, quando o problema com o psicopata é que enquanto a gente tem esse freio de ai, putz, eu sou policial, eu deveria perguntar mais coisa para ela, mas tem aquela parte humana, a vergonha, a culpa, esses freios, né? A gente já age pensando que o outro também tem os mesmos freios, e ele não tem. Ela não tem nenhum desses freios. Então, é assim que eles aproveitam. A gente dá a nossa humanidade, que a gente acha que todo mundo vai dar, e que ela também tem. O natural, o normal, gente, é que todas as pessoas tivessem humanidade mesmo, né? Eu sou psicóloga clínica, mas eu tenho uma forte formação em psicologia social. E aí, observando a psicologia do desenvolvimento e a da personalidade da clínica, com essa formação em psicologia social, eu vejo que a nossa cultura e a nossa sociedade contemporânea, ela tem características, ela tem formatações que leva as pessoas a serem cada vez mais narcisistas, ou não que todo mundo seja patológico, mas existe uma toxicidade muito grande.
parece que nós saímos do equilíbrio. Ou existem, vamos pegar aquela escala que você falou no princípio, ou existem as pessoas sem nenhum amor próprio, 1, 2, 3, ou existem as pessoas 7, 8 e 9, que são já com traços narcisistas ou narcisistas patológicos. Cadê o pessoal 4, 5, 6, que é o nível de adequação? Exatamente. A nossa cultura de consumo, de competitividade profissional, de competitividade social, a nossa cultura de individualismo, que são traços da cultura e os componentes, né, da sociedade pós-moderna, essa liquidez das emoções, né, essa coisa veloz do touch, ela realmente destitui algo que é profundamente humano em nós. E aí, ou você fica completamente destruído, sem autoestima, ou você desenvolve compensatoriamente, como um mecanismo de defesa, um traço narcisista. Então, hoje a gente tem muitos casos. É um tema quente esse. Quando a gente fala disso, as pessoas falam, gente, estou descobrindo que meu pai meu namorado minha irmã Assim, é impressionante, né? E aí, é impressionante também quando as pessoas percebem, gente, eu também sou, né? Eu também não sou um alecrim dourado que nasceu no eu também tenho traços assim, porque a gente está mesmo numa cultura que mais ou menos nos leva a formar esses traços bem tóxicos, né? Sim. E aí eu vejo que as pessoas, elas precisam aprender a curar essas feridas em si. Seja você uma pessoa sem autoestima nenhuma, seja você com uma autoestima compensatória, defensiva, né, com esses traços narcísicos. Então, primeiro, ir lá na sua ferida, na sua criança interior, que passou uma série de ignorâncias, invisibilidades, exclusões, violências, etc. Curar essas feridas em si, e para depois aprender a se relacionar com o outro, que ainda não curou as feridas em si, né? Ponta os limites para que ele não te fira mais. O tipo de live que a gente está fazendo é muito interessante porque ajuda a galera a tomar uma consciência de si e da relação com o outro no mundo. Perfeito. Isso então, que você falou, sim, a gente está numa estrutura social que já está promovendo bastante traços narcisistas patológicos em várias pessoas. Aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas, de repente, perderam um olhar, né? Ao longo das últimas décadas, as famílias estão cada vez mais nucleares, isoladas umas das outras, as pessoas cada vez mais online. Então, aquele olhar que acontecia em comunidade, que a psique precisa, a gente precisa da atenção realmente, né? Ele não existe mais da mesma forma. Então, muitas pessoas moram sozinhas, não têm relacionamento, ou se relacionam mais pela internet. E aí, muito cuidado, porque parte da nossa ferida narcísica é fazer performance para plateias na nossa cabeça. Então, você tem que ter esse cuidado se você está muito na internet também, né? Porque a gente fica começando a criar uma imagem de quem a gente é, que recebe uma atenção, recebe uma validação, é fácil, tem um like lá, tem um coração, alguém te chamando de maravilhosa. Um comentário, você é fantástico, linda, maravilhosa. Exatamente. E a gente sabe que isso é como se fosse uma droga, a pessoa sente um prazer mesmo. Com cada like a pessoa sente um prazer e a pessoa começa a criar o personagem para a plateia. E aí o eu dela fica de lado, né? A atenção, a nutrição que ela precisa é de intimidade, é de conexão humana, é de ser enxergada e de se enxergar, não é? De se enxergar nas suas feridas com um olhar amoroso, porque você enxergar a ferida narcísica é complicado, é vergonha envolvido. Ninguém quer enxergar, não, você já compensa com uma imagem... Pra você que tá afim de enxergar, não, gente. Né? Então, a gente já tem a compensação para fugir disso aí. Então, entrar em contato com essa vergonha, identificar exatamente por que você faz as coisas. Se é porque você sabe que aquilo vai te dar uma aprovação, nem que seja online ou offline.
de alguma plateia que vai te dar esse, como, por exemplo, esse lugar social, exatamente. Esse lugar social vazio que não vai te nutrir. E que era a única coisa que a Amy conhecia como relacionamento, como alguma coisa, como lugar social, sabe? Sim, porque ela viveu de aparência a vida inteira do livro Amy Amazing. E literalmente não conseguiu ser um eu. É tão simbólico e real para ela, porque tipo, não tem um eu lá, e ela literalmente foi negada o eu dela desde a infância. Exato. Então, assim, acho que para a gente fazer, né, esse encerramento, muitas pessoas estão aí que nem o Nick, que se livra da injeção letal, mas não se livra da relação letal. Pois é. Né? E aí, como é que a gente faz? Então, acho que a gente pode, na próxima, fazer isso do Jack, que a menina, ela sobrevive sem embrutecer, sem perder a ternura, há anos e anos de abusos, de isolamento social, sabe? De uma coisa maluca. Então, acho que a gente podia pensar em fazer um filme desses, mas já me empolguei. Porque mostra também o lado da pessoa que está vivendo isso e da necessidade de se fortalecer psiquicamente, de se afastar, né, do outro. Mas, Kátia, às vezes eu não posso mais se afastar, eu tô que nem a menina do quarto do Jack, presa num quarto, não consigo sair. Ou como o Nick, que ficou preso na relação, não consegue sair. Ok, e quais são as soluções ou as possibilidades de uma vida decente e de uma vida minimamente digna para a pessoa que é vítima disso, até que ela se fortaleça para poder sair da relação. Né? Então, acho que é isso que a gente pode falar também. Né? Tem um processo aí dela começar a achar os resquícios do eu dela, né? Para ela começar, porque, tipo assim, eu imagino, eu não assisti esse filme, mas eu imagino que essa menina aí no quarto de Jack lá, que nessas situações extremas, a gente vê, né, casos de prisioneiros de guerra também, pessoas que passaram anos na prisão, eles têm que criar dentro de si um espaço, eles têm que ir lá para dentro, porque não tem nada fora deles, literalmente é desumano. Então, poxa, eles conseguem, tem alguma coisa lá, tem um centeio, tem uma coisa lá dentro. Né? Tem, eu acho tem uma fagulha acesa. Perfeito. E para todo mundo que está nessas relações, às vezes a gente acha que não tem. Às vezes eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam para mim, sem nenhuma esperança, que aquela relação com o pai, com o tio, com a mãe, com a irmã, com o irmão, seja qual for, namorado que partiu o coração, deixou a pessoa em caquinhos. E eu costumo falar assim, bora catar todos os caquinhos e fazer um mosaico com isso. Né? Vamos fazer uma nova composição. Porque esses caquinhos são valiosas partes suas. Então, se você se sente em caquinhos, vai fazer um processo de análise, vai fazer um processo de apoio, ajuda grupal das suas emoções, vai falar. A Tari é psicanalista, eu sou junguiana. A fala, gente, a fala e a escuta são curativas. Porque o ser humano é um ser simbólico, a gente precisa verbalizar, a gente precisa significar para ter saúde mental. Então, vá se conhecer. Procure um processo terapêutico, procure um grupo de apoio, Tem hoje grupos de homens, grupos de mulheres que amam demais, para todo mundo que se percebe e fala, opa, eu não quero mais ser assim, eu quero ser melhor. Perfeito. Né? Eu nem quero ser vítima nem algoz, eu quero ser o melhor de mim mesmo. Então, busque. Eu acho que o autoconhecimento ele é uma das chaves de libertação dessas relações tão patológicas. Perfeito. E nessa busca você vai pesquisar e perceber que outras pessoas estiveram onde você está. E que elas se libertaram. Porque eu sei que a gente acha que não é possível. Tem situações que não parece que tem a mínima possibilidade. Então essa educação, essa busca que você falou, a gente lê histórias horripilantes que são muito parecidas com a nossa. Mas a pessoa tá de boa agora, ela superou, né? Tá superando para sempre, né? Mas teve ganhos duradouros, fez um trabalho interno aí. Então, é isso, gente. Literalmente, eu acho que uma psique resgata a outra, sabe? Ao mesmo tempo que só a gente pode se resgatar, a gente precisa, sim, do outro, né? A gente precisa
E quantas vezes eu pergunto para as minhas clientes no final da sessão, me fala o que foi relevante para você do que a gente viu hoje. E quantas vezes, às vezes eu achava, ai, deve ter sido interessante para ela aquela parte ou aquela outra parte. E a pessoa só fala, Tari, você me ouviu. Foi tão bom eu ser acolhida, porque enquanto eu falava, eu entendia coisas. E você me ouviu e me acolheu. Obrigada por validar, porque eu achava que eu era louca, ou que eu achava que não tinha saída, sabe? São coisas simples. Então tem sim, gente, uma psique resgata a outra, eduque-se, inspire-se em outras pessoas que conseguiram e vai alimentando esse centeio, essa faísca aí que ela vai se fortalecendo. É um processão sair dessas situações, mas é possível. Eu sempre gosto de falar, gente, é possível. Agora, eu tô pensando aqui uma coisa. Será que o pessoal prefere mais esse horário do que o horário que a gente estava fazendo, às 5? O que vocês gostaram, gente? Eu curti esse horário, pra te falar bem a verdade. Eu acho que o pessoal tá trabalhando às 5, não sei. Pessoal, vamos fazer umas enquetes nos nossos Bora. perfis? Porque eu achei que foi tanta participação gostosa hoje aqui. Muita. As pessoas a gente está finalizando e as pessoas estão corroborando, estão colocando coisas bonitas aqui. Quando eu falo, você lê, quando você fala, eu leio, né? E assim, tá sendo tão bonito, tão precioso, eu acho que a gente podia rever. Vamos fazer esse... O pessoal que tá falando que gostou, tá melhor, mas eu vou postar então, depois da live, eu posto. Eu vou postar também no meu. Uma amiga minha. É gostoso ver as amigas, né? Então, acho que é isso, né? Falamos de todo o filme, acho que falamos dos pormenores dos transtornos, né? Que é o nosso objetivo educacional da live, né? Então, acho que... Vai gravar. Vai gravar? Vai. A Cris, um beijo, minha querida, também faz tempo que eu não vejo. Vamos gravar? Então, vai descer, deixa o seu. Gente, vai ficar no Instagram e depois eu vou colocar no YouTube também, podem ficar tranquilas. Depois falem pra gente, quem não assistiu, assiste o filme e fala pra nós aí. Então, tá bom. Esse filme, gente, é um filmaço. É mesmo. Mesmo com os spoilers que a gente dá na live, vale a pena assistir. Muito bom. Ele é sensacional. Sem contar que tem uma cena ali do... Como é o nome dele? Do Nick? Do ator principal, o Nick. O Ben Affleck, peladão, que é lindo. Agradecemos. A gente até fala, Senhor, multiplica. Então, gente, só para relaxar, Tari, eu gosto de falar bobagem. Não sou eu se não falar uma piada infame, tá bom? Gente. Não, a gente não reclama, não. Ai, obrigada. Muito obrigada, por essa oportunidade. É sempre gostoso, eu cresço, aprendo muito quando a gente faz live. Eu também, muito. Você traz outros pensamentos que eu vou juntando, eu vou pesquisando, é maravilhoso. Eu acho que é assim que o povo aprende mesmo, um com o outro, né? Obrigada, meu amor. Está sendo muito bom. Um beijo pro pessoal que está aqui com a gente até agora. E divulguem live se vocês acharam legal para outras pessoas, tá bom? Beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.